Oi gente, então tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e é mais um caso criminal. Eu trago esses vídeos aqui porque eu acho que eles são de extrema importância para que sirva de alerta, para que se tenha alguma situação que aconteceu nesse caso, que a gente consiga estar evitando ela para que o pior não aconteça. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu indico que não assista esse vídeo, principalmente se você for sensível a temas que envolvam criança e violência contra elas, pois nesse vídeo vão ser abordados temas semelhantes a esse. Então eu digo que você assista outro caso aqui do canal que não envolve tanto esses temas para que não te deem algum gatilho. Então é isso, gente. Aproveitem o vídeo. Então, gente, esse caso é extremamente pesado. Eu fiquei chocada com as coisas que eu fui descobrindo ao longo das pesquisas. Então, assim, ele é bizarro. E é bizarro tudo que esse cara fez ao longo da vida dele. A gente tá falando de um dos pedófilos mais conhecidos dos Estados Unidos, lá de Washington. E estamos falando de Albert Fish. Como na maioria dos casos, a gente pode ter uma noção de que toda a vida antes do crime acontecer, ou dos crimes acontecerem, né? Toda a vida do indivíduo ela vai ter uma grande influência e tudo que acontece na infância dele vai refletir e vai ter um impacto muito provavelmente negativo em todo o seu futuro ali, em todo o seu caráter, na formação dele como indivíduo, como pessoa, né? Como cidadão. Então, nesse caso, não foi diferente. Tudo o que aconteceu antes de todos os crimes teve um grande impacto lá na frente e causou tudo isso. Tô falando de algo tipo, por exemplo, se algum indivíduo ele tem uma infância que já não é tranquila, já é conturbada, já é perturbada, como que vocês acham que vai ser aquela pessoa no futuro, sabe? É sobre isso que eu tô querendo falar. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que vocês conseguem entender qual o ponto que eu quero colocar. Ele nasceu em 1870, né, dia 19 de maio, em Washington. A sua infância ela já foi extremamente perturbadora, conturbada e o mais horrível que vocês podem imaginar. E com o tempo, conforme ele foi passando, tudo isso foi só ladeira abaixo, foi piorando cada vez mais. Tudo começou simplesmente pelo fato de que a mãe e o pai dele tinham nada mais, nada menos que 43 anos de idade de diferença. A mãe dele tinha 32 anos e o pai 75. Uma coisa extremamente normal, né? A família dele também, ela tinha um grande histórico de doenças mentais. Então, na família toda, assim, então era uma coisa que estava bem pertinente ali. E o pai dele ele era capitão de um barco de pesca, mas nesse ano de 1870 ele estava trabalhando numa fábrica de fertilizantes. Conforme o tempo foi passando, o seu pai ele acabou vindo a falecer devido a um infarto, o que acabou deixando toda a responsabilidade nas mãos da mãe, que estava numa miséria e não ia ter condições de criar o Albert. Então ela teve que recorrer a uma decisão nada fácil, extremamente dolorosa, acredito eu que tenha sido bem complicado. E ela teve que mandar ele para um orfanato. Isso tudo quando ele tinha apenas 5 anos de idade. O período na qual ele acabou vivendo ali no orfanato deixou marcas por toda a sua vida. Foi extremamente traumático, foi doloroso, foi um período que não foi nada fácil. Ele era rotineiramente, quase que diariamente, né, espancado, agredido, e tudo isso ali fez com que ele começasse a sentir prazer ao ser agredido. Ele começou a ficar fascinado por práticas sádicas e brutais. É aí que tudo começa a ficar cada vez mais estranho. Se já não estava antes, né? Agora, então, que vai ficar de vez. Quando a mãe dele já estava estabilizada financeiramente e ia poder voltar a criar ele, ela vai lá e ela pega ele de volta, então. Isso 2 anos depois de ele ter sido mandado para o orfanato. Aí, nesse meio tempo, acaba que ele sofre um acidente, que ele cai de uma árvore e acaba batendo a cabeça e sofrendo um traumatismo craniano, que causou várias dores de cabeça. É agora que, se você não ficou chocado, você vai ficar nesse momento. Quando ele tinha 12 anos de idade, sim, gente, 12 anos de idade, vocês ouviram direito. Ele teve o seu primeiro relacionamento homossexual com um garoto da região. Através desse envolvimento, ele conheceu um mundo totalmente novo e começou a se interessar por coisas tanto quanto inusitadas. Ele passou a apreciar práticas sadomasoquistas, ou tudo que envolvia isso,
Comecei a sentir atração por coisas completamente estranhas, tipo beber urina durante o ato sexual e comer fezes. Sim, gente. Vocês ouviram direito, vocês não estão ficando doidos, não. Foi isso mesmo. Ele passou a frequentar banheiros públicos só pra poder ver os homens nus. Como se não bastasse toda essa vida já desandada, ele com 20 anos mudou para Nova York e ele passou a se prostituir para conseguir dinheiro para se sustentar. Quando ele tinha 28 anos de idade, a sua mãe ela queria salvar ele disso tudo, então ela fez um casamento para ele com uma mulher que era 14 anos mais velha. Ela fez um casamento arranjado, né? E isso simplesmente não mudou nada na vida obscura que ele tinha, tipo, não mudou absolutamente nada. Ele se mudou para Nova York, só que dessa vez com a esposa. Essa foi a única diferença. Nessa época toda, ele passava bastante tempo fora de casa, envolvido em práticas sadomasoquistas e relações homossexuais. Dito também que ele trabalhava como pintor, né? Ele não tinha emprego fixo, o que facilitava com que ele tivesse bastante tempo fora de casa. E normalmente ele molestava vítimas com menos de 6 anos de idade. A situação no casamento deles era a pior possível. A esposa sabia tudo que ele fazia fora ali, né, extraconjugalmente. E ela tentava contornar a situação para conseguir criar todos os 6 filhos que eles tinham. O pai, às vezes, obrigava até os filhos a assistirem ele se automutilando. Ao longo da sua vida, ele passou a ter um interesse muito grande, muito forte por órgãos sexuais. E a partir desse momento, ele decidiu, então, que ele precisava castrar alguém. Durante uma relação sexual que ele estava tendo com um homem que tinha deficiência mental, ele tentou castrar o homem, mas o homem acabou percebendo o que ele queria fazer e conseguiu fugir. Nessa mesma época, ele passou a ir mais vezes ao prostíbulo, porque lá ele podia pagar para ser agredido e pagar para que eles realizassem suas fantasias sexuais. Em 1903, ele foi preso por furto e lá na cadeia é dito que ele tinha relações com outros presos. Ele passou a ser completamente viciado em sadomasoquismo. Em 1917, mais precisamente em janeiro, a sua esposa, ela trocou ele por outro homem. No caso, era John Straub. Depois disso, ele começou a ouvir vozes e ele dizia que Deus que estava mandando ele fazer as coisas. Ele chegou até uma vez a se enrolar num carpete e dizer que Deus tinha mandado ele fazer isso. Nessa altura do campeonato, ele já estava completamente viciado nessas coisas inusitadas, assustadoras e bizarras. Ele pegava bolas de algodão, encharcava elas de álcool e colocava no seu ânus. E colocava fogo. Ele começou a bater em si mesmo, ele espetou agulhas no seu corpo, principalmente entre o ânus e os testículos. E que com certeza, né, só prova que esses comportamentos não eram nada normais. Normalmente, quando acabava as sessões de tortura, ele retirava as agulhas do corpo, mas ele passou a enfiá-las tão profundamente que ele nem era capaz mais de tirar. Nos raios-x feitos foram encontrados 27 agulhas na região pélvica, que ele colocou e não conseguiu tirar. Quando ele tinha 55 anos, ele passou a começar a sofrer com alucinações. Ele dizia que Deus estava dando ordem para ele torturar e castrar crianças. Os médicos diziam que ele sofria uma psicose religiosa, assim como um dos seus tios por parte de pai. Entre 1910 e 1930, ele cometeu a maioria de seus crimes. Suas vítimas preferidas eram crianças com problemas mentais ou negras, porque ele acreditava que a polícia e a família não iam dar tanta falta daquele pessoal ali na sociedade, né? Ele como se fosse menos importante, a ponto de vista dele, né? Como ele acreditava estar em contato com o divino, ele usava esse argumento para cometer seus crimes. Ele dizia que enquanto Deus não repreendesse ele formalmente, ele não iria parar. Como isso nunca aconteceu, ele nunca parou. Por volta de 1920, ele passou a viajar pintando casas. E ele via esse trabalho como uma ótima oportunidade para poder entrar na casa das pessoas, obviamente, né? E cometer esses crimes com aquelas crianças que moravam nas casas em que ele estava pintando. Uma de suas vítimas mais conhecidas é Gracie Budd. Ela era uma criança com apenas 10 anos. Dia 25 de maio de 1928, Edward Budd, ele colocou um anúncio procurando um emprego na edição de um jornal de domingo. Homem jovem, 18 anos, deseja um trabalho no campo. Alguns dias depois, Albert Fish, ele visitou a família dizendo que ele tinha um emprego e ele queria contratar o Edward. Então, ele se apresentou como Frank Howard, que era um agricultor de Nova York. Nesse momento, então, ele conheceu a Gracie, que era irmã de Budd, de Edward, né? E ela estava com 10 anos. Ele prometeu um emprego ao Edward e disse que alguém ia buscar ele em alguns dias. Também convenceu os pais
da menina a deixar ela ir com ele para uma festa naquela tarde que ele disse que seria na casa da irmã dele. No primeiro momento, seus planos eram simplesmente abusar e matar Edward. Mas ao ver a menina, ele mudou todos os seus planos e ele resolveu que ela seria a vítima perfeita. Ela saiu naquele dia e nunca mais voltou. A investigação pelo desaparecimento da Grace ela continuou por 6 anos, até que em 1934 a família recebeu uma carta anônima que dava detalhes chocantes do assassinato da menina. Vou deixar um alerta para quem não quiser assistir, não quiser ouvir essa parte, pular o vídeo, tá? Vou deixar um alerta agora aqui. Quando ela me viu todo pelado, começou a chorar e tentou descer as escadas correndo. Eu a agarrei e ela disse que contaria para sua mãe. Primeiro, eu a despi. Como ela me deu chutes, mordeu e arranhou. A sufoquei até a morte, e depois a cortei em pedaços pequenos para que pudesse levar a carne para meu quarto, cozinhar e comer. Seu pequeno traseiro era doce e macio e foi assado no forno. Levei 9 dias para comer seu corpo inteiro, mas eu não tive relações com ela. Se quisesse, eu poderia ter tido. Ela morreu virgem. Esse é simplesmente um trecho da carta anônima, o que é extremamente bizarro, pesado, horrível, macabro, todas as palavras negativas que a gente puder pensar. E traz um sentimento muito ruim ler esse tipo de coisa, ouvir esse tipo de coisa. Mas a gente não pode deixar de falar, pois faz parte do caso, então a gente tem que falar mesmo que doa, mesmo que seja pesado pra caramba. Ele disse ter matado ao menos 23 crianças e molestado mais de 400. Ele agia friamente como um pedófilo, ele aguardava pacientemente a criança que ele escolhia antes, quando ela ficava sozinha, seja por um descuido do responsável ou adquirindo a confiança dele, né? Ele cometia o crime. Ele pagava de bom velhinho, por isso que acabava que ninguém desconfiava dele. Ele, inclusive, foi apelidado de bicho-papão por Billy, que foi um menino de 3 anos que estava brincando em fevereiro de 1927 com seu amigo de 4 anos, que também, coincidentemente, se chamava Billy. Eles estavam sendo cuidados por um vizinho, na época que tinha 12 anos. Por questão de alguns minutos, o vizinho entrou em casa e assim que ele voltou, as crianças não estavam mais lá. Ou seja, elas haviam sumido porque ele tinha sequestrado elas. Quando eles finalmente acharam Billy, eles perguntaram pra ele onde estava o outro Billy, o outro garoto. E Billy respondeu, o bicho-papão o pegou. O corpo dele nunca foi encontrado, mas mais tarde ele confessou que ele foi autor daquele homicídio. Ele ainda narrou com extremos detalhes e de forma extremamente cruel e fria como ele fez tudo aquilo. Quando ele sequestrou ele levou ele a uma casa abandonada. Ele despiu ele e amarrou seus pés e mãos. A partir daí ele começou a relatar a coisa mais macabra e cruel que você pode imaginar. Ele então separou ferramentas em um chicote feito por ele mesmo, que chamava de gato de 9 caudas. Ele iniciou açoitando o corpo nu do menino, até o sangue escorrer pelas pernas. Logo depois ele amputou as orelhas, o nariz e cortou de orelha a orelha, que já tinham sido retiradas, né? A boca da pobre criança. Ele disse que após retirar os olhos da vítima, ela então faleceu. Gente, eu só quero deixar claro que tá sendo completamente difícil gravar esse vídeo porque esse tema envolve bastante assuntos sensíveis, envolve violência, envolve crianças, então tá sendo completamente difícil gravar esse conteúdo aqui pra vocês. Ele também ficou conhecido como o vampiro de Brooklyn, porque ele bebeu o sangue que estava escorrendo pelo cadáver, né? Isso deu fama pra ele. Após aliviar a sede, ele esquartejou o corpo da vítima, selecionou os cortes nobres, ainda tem isso. Levou ao forno e temperou com cebola, cenoura, nabo, sal e pimenta. Sua carne era melhor do que qualquer peru assado que já comi, dizia ele. Francis McDonald, de 8 anos, ele também foi assassinado, torturado. Por um descuido da mãe, acabou que ele foi sequestrado ali e o Albert fez tudo o que fez com ele, que nem ele fez com todos os outros que ele assassinou. O corpo dele foi encontrado no matagal. O julgamento do homicídio da Grace começou dia 11 de março de 1935 em Nova York, o que demorou 10 dias. Ele alegou insanidade, declarou que ele ouvia vozes de Deus, que lhe diziam para matar crianças. O psiquiatra testemunhou a insanidade dele, mas o depoimento da Mary Nicholas, que era a filha adotiva dele de 17 anos, alterou essa versão. Ela afirmou que o pai tentava introduzir os filhos nas práticas masoquistas e nos abusos infantis. O juiz declarou que ele era são e culpado
e o condenou à pena de morte. Como ele recebeu pena de morte, ele foi executado dia 16 de janeiro de 1936 na cadeira elétrica. Só que como naquelas práticas sadomasoquistas ele colocava agulhas nele, acabou que isso interferiu na hora de executarem ele na cadeira elétrica. Então as agulhas acabaram dando um curto-circuito no sistema, o que interrompeu o fluxo da eletricidade, que fez com que ele não morresse naquele momento. Eles tiveram que dar mais uma descarga elétrica para matar ele antes que os seus olhos se fechassem completamente, porque uma descarga não havia sido suficiente. Suas últimas palavras, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, antes de ele ser executado ali e fechar os olhos completamente, foram: a emoção suprema, a única que nunca experimentei. Então, gente, esse caso foi extremamente pesado, difícil de contar, cheio de reviravoltas, na verdade, de coisas bizarras e inusitadas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que esse tema foi bem pesado, foi pra mim também. Pra quem tá ouvindo deve ser pesado e pra mim que fez o vídeo também foi. Quero que vocês saibam que eu sinto muito por todas essas vítimas que ele acabou fazendo. Sinto muito mesmo, de verdade. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!